Fala galera, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Big Tricolor, São Paulinos, São Paulinas, torcedores de outros clubes, sempre com o devido respeito. Sem perder tempo, galera, a gente vai falar aqui do Dorival, pode ser o novo treinador do São Paulo, sim, o Dorival, o Rafinha, né? O Rafinha aí que pode também estar retornando para o São Paulo, né? O Belmonte aí garantindo, né? Falando mais aquelas coisas, garantindo que o treinador do São Paulo fique, diz que vai ficar por muito tempo, né? Quando vem do Belmonte a gente já desconfia, né? E o PSG, galera, larga na frente aí para contratar o Rian Francisco. A gente vai comentar essa questão aqui do Rian Francisco, né? E detalhe também importante que a gente vai comentar aqui, que o Ministério Público aí quer arrancar o CT do São Paulo, hein, galera? Pois é, a gente vai comentar aqui também. Sim, o São Paulo pode perder o seu CT caso não cumpra aqui alguns acordos que o São Paulo andou fazendo aí, o negócio também requer muita grana. A gente vai comentar aqui também, beleza? E já vou começar nesse assunto rapidamente dando uma pincelada, galera, porque é o seguinte, o Ministério Público, né, inclusive ele entrou com uma ação aí, mês passado, em março, contra o São Paulo. Na verdade, isso aí já vem correndo de muitos anos, né? Vocês sabem aí, para quem acompanha aí os bastidores do São Paulo, a galera sabe que aí eles estão cobrando, né, que o São Paulo, a verdade é o seguinte, o São Paulo está usando na visão do Ministério Público, né, o São Paulo está sendo beneficiado por usar uma área que não é dele e não cumpriu com os acordos. O Ministério Público alega que o São Paulo deve em torno de 117 milhões de reais aí, que seria uma espécie de aluguel, já que o São Paulo não cumpriu o acordo que era construir algumas creches, tá? Eu vou resumir aqui por baixo, em outro momento a gente entra mais nesse assunto. Então o São Paulo alega que o São Paulo entrou em contato com a prefeitura, estava tudo certo, a prefeitura ficou responsável de procurar o terreno para fazer as creches, coisas que não aconteceram. Então, nesse momento, tá, o Ministério Público pede para que o São Paulo cumpra aí e pague os 117 milhões de reais, ou em 90 dias, né, o que se faça ali valer a justiça, ou seja, em 90 dias, toma o CT do São Paulo. Estou passando a informação para vocês, tá? Que saiu aí na imprensa, é isso, galera. Agora deixa eu dar uma opinião aqui. Eu vou ser curto e grosso. Uns ganham o estádio e não pagam, fazem acordo com Caixa, Pix e tudo mais. O outro pode perder o CT aí. O CT, sabe o que que é isso? Política. Vou me privar aqui de outros comentários, tá bom? Numa live aí, quem sabe, no outro vídeo a gente bate mais um papo sobre isso, mas é extremamente política. É só você ver quem o São Paulo apoia, quem o outro apoia, e aí fica nessa questão. Mas, para ser sincero para vocês, não acredito que o São Paulo vá perder aí a concessão do seu CT, que foi renovada até 2043, mas o São Paulo aí vai ter que entrar num acordo aí de construir as creches, né? Tem que agora a prefeitura também dar ali cumprir também com a sua parte, achar os terrenos para construir as creches, ou o São Paulo vai desembolsar 117 milhões aí, vai fazer um acordo para pagar. Coisa que elevaria mais ainda a dívida do São Paulo, né? Se entrar em todo nesse pacote aí. Agora falo a verdade para você. Não tem 2 milhões aí, 3 milhões para mandar um treinador embora para não pagar a multa, imagina 117 milhões aí nesse momento. Mas também a gente vai continuar apurando e aguardando aqui, tá, as informações aí sobre essas coisas também do CT, beleza? A gente vai continuar apurando para a gente comentar aí em mais vídeos, beleza, galera? Ó, só lembrando para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar esse vídeo aí, dessa moral, dessa força aí. A gente sabe que são vocês aí que tá sempre aqui contribuindo. Falar em contribuir, agora vamos trazer a informação aqui. Essa, galera, do Rian Francisco, importante a gente comentar. Olha só, o Rian Francisco, aí você fala assim, cara, pô, o Rian Francisco foi pro jogo. Você já começa a desconfiar quando você vê um negócio desse, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, porque quem trouxe a informação, o renomado jornalista aí, o Eduardo Afonso da ESPN, cara. Ele publicou que é o seguinte: representantes de 3 times franceses, PSG, Olympique de Marseille e Montpellier, acho que é isso, estão num camarote aqui no Morumbi. Isso foi ontem, tá? No jogo contra o Cruzeiro, com o staff de Rian Francisco. A expectativa é ver o atacante em ação neste segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. Tá aí. E aí eu falo para vocês, de todos esses times aí, quem deve levar o garoto aí? E barato ainda, ou até pagar um pouquinho mais, né? Mas não o que ele vale, não o que tem de multa rescisória, porque ele não joga.
Na visão dessa diretoria, esse bando de incompetente que tem aí, esse Belmonte e tralalá, essa galera toda, Belmonte, Nelsinho, Rui Costa, Milton Cruz, Muricy, eu coloco tudo no mesmo pacote. Não venha falar para mim que um se salva aí, porque não se salva não, é tudo no mesmo pacote. Olha só, galera, o Rian Francisco, a multa dele, eu acho que são 65 milhões de euros, 60 milhões de euros, algo nesse sentido. Eu não lembro exatamente aqui de cabeça, tá, gente? Agora, quando os clubes europeus já estão, o staff do jogador, que o empresário dele é o Fabiano. Quem lembra do Fabiano, camisa 8 do São Paulo, revelado na base? É o genro aí do Luxemburgo, né? Aquele que foi campeão paulista em 98 também, o Fabiano, ex-camisa 8 do São Paulo. Ele é o empresário do Rian Francisco, tá com o staff do jogador. Para mim, cara, de verdade, é só opinião, tá, galera? Para mim já tá tudo certo a saída dele aí em julho aí, porque o São Paulo, o desespero de vender jogador, vai ter que fazer aí mais de 100 milhões, eu acho que 140 milhões em vendas de jogador agora no meio do ano, nessa próxima janela ou na janela no final do ano. Agora me fala uma coisa, para que o São Paulo seguraria, por exemplo, o Rian Francisco para o ano que vem? Ah, vamos segurar o Rian Francisco. Só um detalhe, o São Paulo que tem acordo aí, que tem o contrato com o Caleri, até final do ano que vem. Então, se o Caleri é um titular intocável, que não está jogando absolutamente nada, essa é a realidade, para que eles vão segurar o Rian Francisco? Para deixar mofando no banco? Por que o Rian Francisco entrou ontem? Ah, a torcida organizada protestou. Eu até achei que era isso mesmo. Mas não é isso, na minha opinião. Segundo as informações com o Eduardo Afonso, bate exatamente aquela oportunidade que o São Paulo vê: vender o jogador. E, na minha opinião, o PSG larga na frente, porque é o clube mais rico, é o ricaço da Europa, é o que tem grana e vai oferecer ali para o São Paulo valor. São Paulo, num primeiro momento, deve falar: não, sobe mais um pouquinho aí, só para a gente falar que fez jogo duro. Mas vai sair o garoto. E ontem, para vocês terem ideia, por exemplo, o Rian Francisco acho que jogou 20, 25 minutos do jogo ali. Cara, os 20 minutos que ele ficou em campo, eu acho que ele fez mais do que o Luciano a temporada toda. Quem estava acompanhando o jogo lá não falou: não aguento mais, não aguento mais ver o Luciano. A gente está vendo, galera, um cenário que jornalistas que sempre defenderam a permanência do Luciano estão criticando o jogador. É aquilo que eu sempre falo aqui, na a minha opinião, eu não vou mudar agora. Luciano e Caleri é ciclo passado no São Paulo. Esses caras não dão mais para também continuar. Ah, o Zubeldia não dá? Não dá, mas esses dois também não dá. Agora, digo de ter um substituto para o Caleri, porque é o centroavante camisa 9. Para o Luciano, a gente tem substituto. Você tem o Rian Francisco, você tem o Matheus Alves, além de outros que nem entram ali. Você tem o Henrique Carlos, jogadores que podem fazer uma determinada função, tá? Não que seja o Luciano. Você tem o próprio Lucas Ferreira. Olha só a ideia. Se você não tem o Oscar e vai voltar o Lucas e o Lucas joga na ponta direita, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o Lucas Ferreira, que ontem mais uma vez foi bem. Você tira o Lucas Ferreira, coloca no meio então, se o Oscar não aguentar todos os jogos, na minha opinião. O Lucas Ferreira que na base, inclusive, quem acompanha a base aí sabe, ele jogava pelo meio, lá com o Menta, acho que no sub-17 ali, até no sub-20 chegou também a fazer partidas por ali. Então, não adianta o Zubeldia falar não tem opção. Tem opção, é que ele só faz a mesma coisa. É isso que é irritante no Zubeldia. Por isso que a gente perde a paciência com ele. O cara deixa um jogador se arrastando em campo, mas ele não tem coragem de ir lá e falar assim: não, vou colocar o Rian Francisco aqui por minha convicção. Não, ele coloca pela necessidade de. Ah, não tem outro, então vai você mesmo. Ou ele coloca porque agora os clubes estavam lá observando o garoto e queria ver o garoto jogar. E viram pelo menos um cara falou: pô, jogou 20 minutos, mais do que aquele camisa 10 que estava aí o jogo todo, hein, que estava andando em campo. O menino, enquanto o Luciano recebe os cartões amarelos, o Rian Francisco deu duas arrancadas lá, os caras tiveram que parar ele na falta e os dois levaram cartão amarelo. Ontem nós já falamos bastante do jogo, tá, galera? Aqui eu tô mais, assim, enfatizando a situação aqui. E aí, quando vem o Belmonte e diz: os moleques não estão prontos, né? Os garotos, eles ainda não estão prontos, né? Não dá para jogar contra um Flamengo, tal. Eles vêm jogando e mostrando e provam ao contrário do que essa incompetência, a diretoria incompetente. Aí daqui a pouco vem você falar, vem aí um falar, mas não tem como criticar a diretoria, não pode criticar a diretoria do São Paulo. Não critique você.
A minha opinião é que esses caras têm que ser criticados até o final do mandato deles. Porque dizer que esses garotos não estão prontos e estão colocando os garotos na fogueira e eles começam a corresponder, então quem critica tem toda a razão de criticar esse bando de incompetente dessa diretoria do São Paulo. Isso que ainda nem lançaram o balanço oficial de quase 1 bilhão aí de reais de dívida. É por isso que eles vão ter que vender essa garotada. É isso aí. Sinto muito, meus amigos. Mas aí tem uma galerinha que fica, mas pô, você critica muito a diretoria. Pô, dá para elogiar isso aí, cara? Você tá contente com esse São Paulo de hoje? Você tá contente? Dentro e fora de campo, dá para elogiar isso aí? Não, não dá para elogiar isso aí. São Paulino raiz de verdade, não tem como elogiar o que o São Paulo está produzindo hoje, dentro e fora de campo. Diretoria, treinador, elenco, o que o São Paulo vem jogando. O elenco do São Paulo não é fraco. Eu discordo e respeito a opinião de vocês, vocês sabem disso, aqui não tem essa não. Mas o elenco não é fraco, o problema é que ele é mal treinado. Peças erradas estão no time titular. As peças que poderiam estar no time titular que estão no banco de reserva, alguns nem têm oportunidade. Então, meu amigo, eu queria saber a tua opinião. Se você acha que o Rian Francisco vai ficar muito tempo no São Paulo, porque na minha não vai. E o Eduardo Afonso, né, que estava lá no Morumbi acompanhando, viu lá, veio lá e dá informação no camarote, tá lá. O staff do jogador conversando lá com os representantes dos clubes franceses. Não tenho dúvida, tá? Não tenho dúvida que isso aí já tem um acerto aí para o meio do ano ali, para a janela de julho. Infelizmente, sabe qual que é o maior problema? O problema não é sair, não é vender. Eu acho que tem que fazer isso mesmo, galera. A minha opinião é o seguinte: tem que fazer isso mesmo. Tem que vender o Rian Francisco, porque o São Paulo precisa de dinheiro e ele não vai ficar 1 ano, 2 anos no São Paulo, nem no Palmeiras, né? Os caras ficam muito tempo também. O Palmeiras, que hoje é o maior vendedor aqui do Brasil, ele revela o jogador, fica aí uns 6 meses, 1 ano no máximo, e o cara vai embora, mas sai valorizado porque ele joga, ele é importante para o time. No São Paulo, o Rian Francisco vai sair, o Lucas Ferreira vai sair, o Matheus Alves, o Henrique Carmo, esses caras vão sair. O problema é que eles saem desvalorizados, porque não estão prontos. Mas não estão prontos para o São Paulo. Lá para a Europa eles estão prontos. Por que, que o PSG veio atrás aí, tá atrás aí do Rian Francisco? Por que, que o Olympique, eles vêm monitorar, ver como que o garoto joga? Porque para eles é interessante lá o Rian Francisco. Não é interessante para o São Paulo, para o Zubeldia. Não é interessante aí para o Belmonte, que queima os caras em entrevista, falando que eles não estão prontos, né? É aquela coisa que eu acho que sempre é uma teoria, ó, vamos falar que não estão prontos para a gente vender mais barato, a gente vende logo, porque a incompetência dessa diretoria é incrível. Mas é isso, não funciona dentro de campo, não está funcionando também fora de campo, né? Não vou deixar nunca de dar minha opinião sobre essa diretoria incompetente, sim, do São Paulo. Goste ou não, essa que é a realidade. A culpa não é só do treinador, a responsabilidade não é só do treinador, é uma bagunça institucional o nosso São Paulo Futebol Clube. Mas dentro de campo, reflete aquilo que é o treinador. Um treinador fraco, covarde, treinador medroso, é esse Luiz Ubeldia. Outra coisa, agora falando de Rafinha e Dorival. Rafinha, galera, pode pintar no São Paulo, tá? As informações aí é do Alexandre Zanqueta, do Zanqueta, do blog do São Paulo. E ontem, inclusive, primeiro eu vou colocar o post aqui do Sombra, galera, né? Porque assim, a informação não é minha, eu vou replicar aqui, eu apurei isso aqui também, mas é assim, um pouquinho diferente. O Sombra Tricolor, ó, fontes diretamente do Morumbi da política tricolor e da situação. Dizem que Dorival teria pedido 3 milhões para treinar o São Paulo. Mas Rafinha seria uma opção para assumir o time. O que vocês acham disso? E aí, por exemplo, o que o Zanqueta publicou, galera, que ele apurou com a diretoria do São Paulo, e esse aqui eu vou comentar com vocês, que é o seguinte: o Dorival aceita voltar para o São Paulo, aceitaria voltar para o São Paulo, recebendo a mesma coisa que ele recebia no São Paulo, com salário fixo, né? Pelo que eu entendi. Só que aí é o seguinte, com bônus, né, maiores para ele. E aí dá a entender que chegaria a quase 3 milhões. É isso que eu entendi. Mas o Sombra tá certo ali também na apuração do Sombra. Ou seja, o Dorival também é outro que para mim já tá conversado certinho com o São Paulo. Opinião, tá? Não é informação.
A informação aí é de que o Dorival pediu alto. A informação do Sombra. A informação do Zanqueta é de que ele aceita ganhar a mesma coisa, mas com bônus maior, até porque o São Paulo não vai ter dinheiro para contratar bons jogadores, ele já sabe o elenco que tem, e é esse elenco do Zubeldia, então seria isso. O que, que você acha aí? Eu acho que o Zubeldia já tá com os dias contados e agora a gente vai ter um jogo contra o Botafogo lá que você tem que ganhar do Botafogo fora de casa, lá na casa do Botafogo, para não entrar na zona do rebaixamento. Porque se o São Paulo de repente empatar lá, dependendo dos outros resultados, do Santos, o Santos perdeu onde pro Fluminense, né? Mas tem o Santos, o Vitória, os times ali de baixo. Caso eles ganhem, um ou dois times ganhem, o São Paulo perigoso. Se empatar, cair quase ali no 17º, ser o primeiro da zona do rebaixamento. E aí tem um ponto importante, se o São Paulo perder, galera, o São Paulo dificilmente não vai entrar na zona do rebaixamento. A gente tá falando de vai ser o quarto jogo, a gente tá falando de quarto jogo no Campeonato Brasileiro onde o São Paulo pode entrar na zona do rebaixamento. E aí entraria no domingo, porque o São Paulo joga contra o Botafogo depois de amanhã, gente, 4 horas, 6h30 pela quarta rodada, lá no Rio de Janeiro, depois de amanhã, quarta-feira. E aí no domingo, acho que é domingo, o clássico contra o Santos no Morumbis, o clássico do desespero. É como eu até brinquei ontem na live, o Sansão sem peruca, o Sansão sem cabelo, sem peruca não, né? O Sansão sem cabelo, de certa forma, né? O Sansão, o clássico Sansão, porque os dois podendo estar na zona do rebaixamento e o desespero no Morumbis. Olha o cenário do São Paulo, galera. E aí a gente sempre avisou aqui, vocês sempre avisaram. Inclusive, eu fui mais teimoso. Até cheguei um tempo a defender a permanência do Zubeldia. E vocês aí sempre falando, a gente vai brigar para não cair. E eu sempre iludido aqui, né? O Bigão não, que isso, São Paulo é time forte, São Paulo é time bom, São Paulo é time bom. Continuo achando que tem um time bom, galera, de bons jogadores, mesmo que mais veteranos, mas é mal treinado esse time. Então, a gente corre um sério risco de brigar para não cair esse ano de novo no Campeonato Brasileiro. E sabe o que é pior ainda, galera? É quanto mais demora para ter uma mudança estrutural, uma mudança de comando, uma mudança de mentalidade do elenco, uma mudança de mentalidade da comissão técnica. Sabe o que é pior? O pior é que quanto mais demora, mais no buraco a gente vai se enfiando. E daqui a pouco, a gente que está sonhando, olha o cenário, a gente que está sonhando ganhar algum título, alguma Copa, não, mas com esse time que jogou contra o Cruzeiro também não ganha, não. Se não tiver o Lucas, Oscar, Pablo Maia, se não tiver os titulares aí, cara, difícil ganhar. Mas se tiver completo, eu acredito. Mas daqui a pouco, a gente que está sonhando em ganhar um título, a gente vai estar lutando para não cair. O nosso sonho vai ser daqui a pouco, vira um pesadelo, na verdade, brigar para não cair mais um ano. É terrível essa situação do São Paulo. E o Zubeldia, no passado, que fez um bom campeonato brasileiro, só que depois ele fez a primeira parte muito boa, na segunda o time caiu, só foi caindo, e ele começa 2025 já caindo de novo e só tá indo pro buraco. O Zubeldia e todo esse elenco. Gente, fica claro para mim uma coisa, não adianta. Eu não sou fã do Zubeldia, mas defendi ele muito no começo, porque achava que no começo foi um trabalho legal dele, só que quando ele entendeu o que era ali, de repente o São Paulo ele se perdeu e ele não tem o tamanho do São Paulo, não tem o tamanho para dirigir o São Paulo. Uma coisa é você dirigir a LDU, Lanús, outra coisa é dirigir o São Paulo. Você olha o tamanho da torcida, o tamanho do clube, o tamanho do time, a responsabilidade que ele tinha. Foi a mesma coisa o Carpini, uma coisa é dirigir lá um time pequeno, né, um Água Santa, um outro time pequeno aí, dirigir o Vitória, outra coisa é dirigir o São Paulo. Esses caras não têm tamanho, eles não sabem o que é o São Paulo Futebol Clube, então eles se perdem nas próprias convicções dele. O Zubeldia já se perdeu, galera. E assim, por mais que a gente fala fora Casares, fora Belmonte, fora Muricy, fora Rui Costa, fora Chapecó, fora todo mundo, eles não vão sair. Isso que é o pior, eles não vão sair. Essa turma toda, eles não vão sair. Vai sobrar para quem? Para o treinador. Muitas vezes troca o treinador, as coisas mudam, as coisas funcionam. Vem um treinador com uma outra mentalidade e às vezes consegue mudar. No São Paulo, por exemplo, eu até acredito que funcione ali nos primeiros 3, 4 meses. Mas depois acaba acontecendo a mesma coisa, porque é essa diretoria, são esses mesmos aí que não dá suporte para ninguém. Mas por que é necessário a troca do treinador? Porque senão nós vamos cair para a Série B, velho.
Eu prefiro sim que troque o treinador, a gente tenha uma mentalidade diferente, jogue um futebol diferente, não precisa ser um futebol medroso, retranqueiro o tempo todo, do que a gente cair para uma Série B. Tem gente que prefere falar: não, o Zubeldia não pode sair, o Zubeldia tem que ficar. Aí o cara, aí o São Paulo tá caindo, cada vez mais entrando no buraco, que é difícil sair, mas o cara tá ali, não, mas não pode mandar o Zubeldia embora. O problema não é técnico, o problema não é técnico. O futebol é o problema do treinador, sim. É ele que treina, ele que escala, ele que faz as modificações. Ontem contra o Cruzeiro, ok, ele não estava no campo, mas é o time dele. É ele que treina. Aquele time ali é o Zubeldia. E para quem falar, mas estava sem Oscar, sem Lucas, sem os principais jogadores. Ele teve o time completo no Campeonato Paulista. O que, que ele fez? Hum? Se é para dizer isso, no Campeonato Paulista, contra Velho Clube, Inter de Limeira, ele teve os titulares no Campeonato Paulista. O que, que ele fez? Nada de diferente, é o mesmo futebol, é a mesma coisa. O problema não é o Zubeldia ter o time, o problema é que ele não serve para o time. É a mesma coisa de você discutir política. Por isso que eu não discuto política. Uma coisa, por exemplo, é você defender um lado, o outro defender o outro lado e ninguém chega a consenso nenhum. Mesma coisa, um quer que saia o Zubeldia, outro quer que o Zubeldia fique, ninguém vai chegar a consenso nenhum. O que a gente tem que ver é o bem para o São Paulo Futebol Clube, não é para jogador, não é para treinador, não é para dirigente. Entenda uma coisa, a gente precisa amar e gostar, respeitar e torcer pro São Paulo. Se chegar o Dorival, torcer para que faça um bom trabalho. Se chegar o Diniz, torcer para que faça um bom trabalho. Se for o Guardiola, que faça um bom trabalho. Se for o Rafinha, que faça um bom trabalho. Enfim, galera, o que a gente tem que torcer é pro São Paulo. Não estou dizendo que eu quero nenhum desses, mas que seja benéfico para o São Paulo Futebol Clube. Não dá para ficar idolatrando o treinador, jogador, só porque é gringo, porque é estrangeiro. Duras palavras, dura realidade. Mas hoje o São Paulo se apequena demais no cenário nacional em tudo. Bastidor não tem, camisa 9 que não faz gol, camisa 10 que é horrível. É um time dependendo só de jogadores encostados. Olha a situação, cara. E aí é o seguinte, para quem fala que a gente só reclama, pô, a gente tá torcendo demais pro São Paulo. Lançou uma camisa linda, ok, lançou uma camisa linda, mas isso é o bastante? A gente quer mais, cara. Olha que camisa linda, maravilhosa. Que maravilha, o marketing trabalhando, São Paulo arrecadando muita grana. Olha que legal isso aí. Reformando lá o CT de Cotia, olha que maravilha isso aí. Mas muita coisa precisa, cara. O centro de treinamento lá de Cotia, mas muita coisa precisa melhorar. E aí a questão do Rafinha, galera, é que inclusive o Zaquet também apurou, né, com a diretoria do São Paulo, que o Rafinha pode pintar no São Paulo, está voltando, pode voltar para o São Paulo aí, inclusive, eu acho que trabalha, o São Paulo até trabalha nos bastidores aí de mandar o Milton Cruz embora, né? E o Rafinha ser uma espécie de Milton Cruz. Não sei se isso vai acontecer agora, mas vai acontecer. O São Paulo quer uma liderança como o Rafinha vai tirar a licença aí, né, da CBF, a licença, eu acho que de treinador, para ele trabalhar internamente, né, dentro do São Paulo aí também, com uma forma de gestor, né, a gente não sabe se qual que é a... Ele já comentou, ele gostaria de ser, eu acho que, diretor no Bayern de Munique, mas o Rafinha no São Paulo, a realidade hoje, ele retornando, né? Coisa que primeiro ele precisa se aposentar, porque ele ainda não se aposentou do futebol, pelo menos eu não vi o Rafinha se aposentando. O Curitiba mandou ele embora lá, mas rescindiu o contrato, mas eu não vi ele se aposentando. Deve acontecer algo que aconteceu com o Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo. O Rafinha pode vir a se tornar um treinador do São Paulo, mas eu acho que hoje não é isso que a gente tem que tomar como realidade também. Uma coisa é ele se preparar para que no futuro ele seja ali um dirigente do São Paulo, um coordenador técnico, né? Algo nesse sentido, um auxiliar fixo, pode acontecer. Eu até acho legal pela postura do Rafinha, porque o Rafinha é um cara de personalidade, é um cara querido pelo grupo, mesmo que ele já não tinha mais condições de jogar na lateral direita, mas um cara líder desse para o elenco é muito legal. Ter ele como um dirigente, eu acho que vai dar certo. Essa é a ideia agora do São Paulo e acho que do Rafinha. A gente vai acompanhar isso aí nos próximos meses, porque o Sombra comenta, né, no que eu comentei para vocês ali no post, que é uma ideia,
seria o Rafinha substituir como treinador, mas ele não tem a licença da CBF. Então por isso que eu estou dizendo que isso aí pode ser uma coisa também para o futuro. Agora, a realidade sim, é o São Paulo já pensar na mudança aí. Eu não sou fã também do Dorival, galera, mas é o que tem para hoje e é o que o São Paulo vai fazer. O São Paulo tem os principais nomes, é só vocês observarem: Dorival, Tite, Fernando Diniz. Teve aquele Antônio Oliveira que esteve assistindo um jogo do São Paulo, inclusive no Morumbi contra o Sport. É esse tipo de treinador que o São Paulo vai buscar, né? O perfil aí do bom e barato, acredito. Agora, dentro da realidade, mesmo de um treinador aceitar, falar, ó, ganha a mesma coisa, mas quero bônus diferente, acho que seria o Dorival. Então, o preferido da diretoria do São Paulo Futebol Clube. É isso, tá bom? A gente vai continuar, como sempre, trazendo a informação e batendo as informações e batendo esse papo aqui. Valeu, galera. Tamo junto aí, ó. Se inscreve aí no canal, deixa aquele like, compartilha o vídeo, ativa o sininho das notificações. Como sempre, vamos São Paulo. Big Tricolor, a paixão é imensa. No campo, na arquibancada, nossa força não se cansa. São Paulo, orgulho do Brasil, com o Tricolor.